que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Te bendizemos, glorioso Deus, pela oportunidade que o Senhor concede à sua noiva, à sua igreja amada, de aqui se reunir, congregada, e juntamente em espírito, em unidade, termos desenvolvido os 5 minutos da oração, uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores, e agora, Pai, também capacita-nos para que possamos recepcionar essa palavra, já posta no coração do teu servo, o ministro Anderson Vecchione, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo, que a possamos beber, comer, como um banquete vindo do teu reino. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Culto de casais, construindo nossa casa no Senhor. Lucas capítulo 6, dos versículos 46 ao 49. O Senhor Jesus nos traz um ensinamento, nos traz uma referência, e ele usa como exemplo o exemplo de uma construção. O que ele vai nos transmitir, o que o Senhor vai falar conosco, a verdade, a sua verdade, que ele quer gerar em nossas vidas, o Senhor usa como exemplo uma construção. O Senhor compara um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, ao homem que o obedece, ao homem que o observa, as suas verdades, a sua palavra. E esta mesma referência, a gente encontra esta mesma referência no Evangelho de Mateus, que a partir do capítulo 5, o Senhor nos traz um entendimento e um ensinamento sobre as bem-aventuranças. E Deus é tão maravilhoso, o Senhor é tão bom para com as nossas vidas, que ao longo deste mês o Senhor tratou conosco, o Senhor nos ensinou sobre as bem-aventuranças. O Senhor iniciou o mês de abril, tratando e nos ensinando sobre como sermos bem-aventurados, usando com muita excelência, com muita honra, com muita bênção para com as nossas vidas, a vida do nosso amado presbítero Luciano, que nos trouxe esse ensino, que nos trouxe esse entendimento, como todos os outros têm sido ao longo de todos os anos que o Senhor tem nos abençoado dentro deste ministério, dentro desta casa de oração, usando a sua liderança fiel, fidedigna, servos e servas, que sempre é bom nós trazermos no entendimento, homens e mulheres tementes a Deus, de que nós não estamos sendo guiados como folha seca no deserto, mas que com muito entendimento tem sido ministrado a palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, para com as nossas vidas. Irmãos, um sentimento latente no meu coração, que nós devemos sempre ter em nossos corações, é de que o Senhor está voltando, irmãos. Não é tempo mais de brincar de ser crente. Não é tempo mais de brincar e de querer mostrar autoridade ao abrir a boca e falar para alguém que é crente. De querer se impor em qualquer situação, em qualquer relacionamento social, só porque traz consigo o título de ser cristão. Entenda essa colocação, amada, linda e preciosa Igreja do Senhor, porque eu tenho plena convicção que, como um vaso de barro, eu não estou falando isso para qualquer um. Eu estou falando isso para a realeza eterna, vamos colocar desta forma. Entenda essa conjectura, essa figura, porque a palavra do Senhor diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então é essa a verdade do Evangelho, a verdade do Deus vivo, do Criador dos céus e da terra, que tem que prevalecer na nossa vida, que tem que prevalecer no meu, no teu coração, no nosso coração. Nós não somos qualquer um no sentido de obra do acaso. Nós não somos qualquer um no sentido de que somos seres humanos bitolados. Não, porque o próprio Criador dos céus e da terra, aquele que criou os astros, as estrelas, criou o universo cabe na palma da sua mão. É esse Deus que é vivo e que é real, que fala para mim e para você, que Ele nos tem como príncipes e princesas.
Nós fazemos parte da realeza do Deus vivo. Nós não fazemos parte de uma realeza qualquer, que é terrena, que é sujeito a falhas. Mas eu e você, nós somos a raça eleita do Senhor. Então, para nós trazermos esse entendimento hoje, para eu, um vaso de barro, trazer esse alerta, eu tenho plena convicção de que eu não estou falando isso para qualquer um. Mas é para a igreja do Senhor, é para a igreja do Deus vivo, é para a noiva do Cordeiro. É a noiva do Cordeiro que foi comprado com sangue vertido naquela cruz. Então, irmãos, amada, linda e preciosa igreja do Senhor, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração para nós termos e nós tratarmos nesta noite, construindo nossa casa no Senhor. O Senhor, quando vem trazer o Sermão do Monte, o Senhor, quando inicia esse trabalho maravilhoso, o Senhor, quando vem trazer a sua mensagem e falar para nossas vidas e para aquelas vidas que Ele falou sobre as bem-aventuranças, o que nós podemos aprender? Que todas aquelas características que o Senhor citou das bem-aventuranças trata das características de alguém transformado por Deus, o puro de coração, o humilde, o pobre de espírito, aquele que chora para Deus, como foi ensinado para a gente. E se nós olharmos com mais amplitude, com mais entendimento na palavra, guiados pelo Espírito Santo, nós vamos coadunar, nós vamos correlacionar que o fruto do Espírito Santo na vida de um servo de Deus retrata exatamente as características das bem-aventuranças. E quando o Senhor apresenta como que Ele quer que alguém se comporte na sua presença, quando o Senhor apresenta as bem-aventuranças, o que nós podemos entender? Que se eu me coaduno, se eu me deixo moldar, se eu me deixo trabalhar pelas características que Ele cita nas bem-aventuranças, se eu me deixo ser moldado pelo Espírito Santo através do seu fruto na minha vida, longanimidade, mansidão, domínio próprio, amor, alegria, bondade, tudo isso coadunado e correlacionado, porque ele está interligado com as bem-aventuranças, não tem como separar. Não tem como pegar um item, não, isso aqui eu consigo, isso aqui eu não consigo, o Senhor vai passar pano, vai jogar para debaixo do tapete e vai me levar. Não, não é assim. O nosso Deus, ele não é um Deus de mediocridade. O nosso Deus é um Deus exato. Ele é um Deus de certeza. Ele é um Deus que, quando ele inicia uma obra, ele termina a obra. E é nesse ponto que a gente vai tratar como Deus é tão maravilhoso que ele correlaciona no final esse tratamento, essa transformação com uma obra. Então, quando eu tenho esse entendimento de que o fruto do Espírito Santo vai gerar na minha vida as características da bem-aventurança, o Senhor entra e completa. Agora que você entende o que é ser bem-aventurado, agora que nós entendemos as características da bem-aventurança, tu vais ser capaz de seguir isso aqui que eu vou te ensinar, sobre o adultério, sobre como jejuar, sobre como orar, sobre como dar esmola, e o Senhor vem tratando em todas as características no Sermão do Monte. Então, se nós pararmos para analisar tudo aquilo que o Senhor vem colocando, o como fazer após o relato das bem-aventuranças, isso está diretamente ligado em ter aquelas características da bem-aventurança. E no final o Senhor fecha. O homem, vamos conjecturar da seguinte maneira, irmãos, para nós sermos dinâmicos. Olha, quem obedecer, quem cumprir isso aqui tudinho que eu acabei de falar para vocês, porque tudo isso aqui está correlacionado em ter, por exemplo, o adultério. Quando o Senhor fala sobre o adultério, que todo homem que olhar com uma má intenção para uma mulher que seja, já adulterou com ela. E o Senhor vem dar o desfecho que aqueles que têm um coração puro, bem-aventurado os que têm um coração puro. Então, se eu não tiver um coração puro, se eu não observar para ter um coração puro, um coração transformado, um coração tratado por Deus, se eu não vigiar, eu vou olhar com uma má intenção para qualquer mulher que seja. E assim ele segue fazendo essa correlação. Eu creio que a amada igreja está entendendo a correlação que eu estou fazendo.
E no final o Senhor dá o desfecho que todo aquele que obedecer será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Lá em Mateus o Senhor fala, o homem que obedecer será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E quando nós passamos a observar sob esse prisma o que o Senhor nos diz em Lucas, a forma como o Espírito Santo, usando a vida do médico amado Lucas, colocou esse relato, é aqui que eu quero chegar com vocês, com a amada igreja, para com as nossas vidas. Depois dessa breve introdução. Irmãos, para mim, que me chamou a atenção, está no versículo 48. Acompanhe comigo, amada igreja. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arjorrou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Irmãos, o Senhor tratou aqui fazendo a referência de uma construção. Então agora a gente vai olhar sobre esse prisma, o prisma do entendimento de uma construção, a construção de uma casa, construindo nossa casa no Senhor. O que nós podemos aprender com isso? O que o Senhor tem para falar conosco esta noite? Culto de casais, os que se casam, formam uma família. Quando a gente forma uma família, a gente pode dizer que a gente está construindo uma família. Nós nos casamos, cada um com seu esposo, sua esposa, quem vai ter filhos, amém, quem ainda não tem, glória a Deus, mas já é uma família. É uma família construída, é uma família em construção, é uma casa em construção. E o alerta que o Senhor nos dá, que Ele quer comparar o homem prudente, é o homem que cavou e abriu profunda vala. Irmãos, quando a gente traz o entendimento para a área da construção, olha a relação maravilhosa, olha o entendimento maravilhoso que o Senhor nos dá. Uma construção bem elaborada, uma construção bem trabalhada, uma construção bem planejada, ela não nasce de qualquer jeito. Uma construção boa, uma construção salutar, saudável, uma construção nota 10, digamos assim, ela nasceu alguns anos atrás com todo um processo de planejamento. E dentro desse processo de planejamento, houveram os pré-projetos, as pré-análises, as visitas técnicas no local onde vai ser feita essa construção. Então, é todo um processo um pré-processo que exige toda uma atenção. E para que haja essa construção, é necessário esse pré-processo, esse pré-projeto, para que deste pré-processo, pré-projeto, venha a nascer um projeto. E esse projeto, quando nasce, ele é exatamente, ipsilíteris, ele é exatamente o passo a passo, é exatamente uma receita de bolo. A receita de bolo, ela nos diz que nós primeiro temos que fazer isso, fazer aquilo, colocar na medida certa, depois tem que fazer aquilo outro, depois vem para cá, depois vai para lá. Tem todo um passo a passo. A receita de bolo nos diz, para nós termos êxito, como nós devemos seguir o passo a passo. Assim é um projeto de uma construção. Só que o projeto de uma construção, ele não nasce do nada. Ele não é simplesmente, eu vou projetar uma casa, eu vou sentar aqui e vou começar a projetar. Não. Exige toda uma dedicação. Então, essa relação que eu quero trazer para com a amada igreja é exatamente o que nós podemos entender no projeto, na receita de bolo. Esse é o projeto. Se eu quiser ser bem-sucedido, eu tenho que obedecer o passo a passo do projeto que Deus deixou para a minha vida. Se eu quiser ser comparado a um homem prudente, eu tenho que seguir o passo a passo daquilo que o Senhor ensinou para mim ali no Sermão do Monte. Se eu quiser ter êxito e ser comparado a um homem prudente, eu tenho que observar exatamente as características que o Senhor colocou para mim ali. Quando o Senhor traz as características das bem-aventuranças, e eu sendo aquele cidadão que vai viver as bem-aventuranças, eu vou ter capacidade de poder combater tudo aquilo que o Senhor apresentou.
do que Ele espera para com a minha vida, para com as nossas vidas. E desta forma, eu serei comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. E aí o que é interessante, que me chama a atenção nessa comparação santa que o Senhor ministrou ao meu coração sobre construir uma família, construir uma casa no Senhor. A palavra do Senhor diz que o homem, lá em Lucas, ele cavou e abriu profunda vala. Quando esse homem decide construir a casa dele, ele não foi em um local qualquer. Eu imagino que naquela época não existiam as máquinas de sondagem que existem hoje. Eu imagino que naquela época não havia os equipamentos de radiocomunicação que existem hoje. Eu imagino que naquela época não existia fibra ótica. Eu imagino que naquela época não existia computador. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, como que eles sabiam que ali tinha rocha? Como é que eles sabiam que ali podia ser feita uma edificação? Porque a palavra diz que ele cavou profunda vala. Uma profunda vala, irmãos, em termos de construção, não é uma vala de 1 metro. 1 metro, a gente, assando um tambaqui, a gente cava uma vala de 1 metro, ainda que leve o dia inteiro. Mas eu entendo que uma profunda vala é uma vala de 4, 5, 10 metros de profundidade, porque a palavra ela é categórica. A palavra diz que ele cavou, abriu profunda vala. Ele foi buscar a rocha. E aí, o que eu trago como entendimento para as nossas vidas? Que o nosso coração, ele é comparado como uma terra. O nosso coração para o Senhor, ele é comparado como uma terra. E nesse sentido, a construção, quando ela nasce, a construção, quando eu já tenho o projeto, a construção, quando eu já tenho o passo a passo daquilo que eu tenho para fazer, ela vai exigir o processo no terreno, de limpeza do terreno, a limpeza do coração. Ela vai exigir o processo de cavar a vala, de eu ir lá no profundo do meu ser e permitir que o Senhor, lá no profundo do meu coração, do meu entendimento, seja transformado, até que eu encontre a rocha, até que eu encontre a presença do Senhor, até que eu encontre a rocha verdadeira. E nessa rocha eu lanço meus fundamentos. E na presença do Senhor eu lanço meus fundamentos. E na presença do Senhor eu passo a construir, eu passo a executar o meu projeto. E na presença do Senhor, eu obedecendo a sua palavra, a sua verdade, eu passo a construir a minha casa. E o Senhor é tão lindo, e o Senhor é tão maravilhoso que Ele nos alerta, que não é só aqueles que decidem cavar e encontrar a rocha que vão poder construir. Mas se aquele ser que não quiser obedecê-lo, e ele vem, ele dá esse alerta, ele nos diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Porque, irmãos, até aqueles que não obedecem ao Senhor vão construir sua casa, ainda que na areia. Ainda que não tenham a paciência, ainda que não se deixem ser moldados, ainda que não se deixem ser trabalhados, ainda que não passem pelo processo de escavar, que não passe pelo processo de buscar a rocha, ele vai construir a casa. Mas a palavra nos ensina, lá em Mateus, que vão vir ventos, vai vir a chuva, vai alagar o rio e a casa vai ruir. E a casa vai ser abalada. Meus irmãos, muitas das vezes nós temos várias construções, muitas das vezes nós temos algumas edificações em que foram descumpridos, foram negligenciadas as etapas construtivas. Porque na etapa construtiva, ela exige tempo e esforço. A construção saudável, ela vai exigir investimento, compromisso, responsabilidade, dedicação. Na etapa da construção, ela exige a limpeza do terreno, a mobilização, a contratação exata da mão de obra exata, locação de equipamentos. Tudo isso, se nós trouxermos para o entendimento o nosso entendimento da nossa vida no Senhor, a nossa vida com o Senhor, ela exige também responsabilidade, ela exige também dedicação, ela exige também
investimento, de tempo, de busca. Eu não posso simplesmente ter o projeto em mão e querer que a casa esteja pronta amanhã. Ela exige tempo. Ela exige que eu me esforce. Ela exige que eu vá mais fundo, mais profundo. Ela exige que eu venha observar segundo o passo a passo que o projeto está determinando para a minha vida. E Deus é tão maravilhoso, irmãos. Deus é tão maravilhoso, Deus de misericórdia, que a palavra do Senhor nos diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Então, a cada dia que se inicia, eu tenho uma nova chance. A cada dia que se inicia, eu tenho uma nova chance de começar de novo com o Senhor. Eu vou, sim, colher as consequências dos meus erros, mas o que o Senhor quer para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida, para a vida da sua igreja, é nos levar para a eternidade. O que o Senhor quer para cada um de nós é nos olhar e ver prudente construtor. O que o Senhor quer para cada um de nós é ver você tomar decisões com sabedoria, com a sabedoria que vem do alto, com a sabedoria pautada na minha palavra. Você busca a minha santidade, você me busca, você está escavando a terra. Porque, irmãos, com todo este entendimento, nós lançando nossa casa no firme fundamento, nós vamos ter a certeza e a convicção e o entendimento que, segundo a palavra do Senhor, nos diz que nós somos a casa, a morada de Deus, nós somos casa espiritual do Senhor. O Senhor nos tem por morada. A verdade do Evangelho de Deus em nossas vidas, todos os dias, nos ajuda a não esquecer quem nós somos, a não esquecer quem nós fomos, a não esquecer de onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor quer nos levar. Então, dia após dia, na presença do Senhor, o dia após dia, eu observando esses valores, o dia após dia, sabendo, Senhor, eu estou falhando aqui, mas agora eu quero me consertar contigo, Pai, me perdoa. Eu quero ser bem-aventurado em todas essas características, Pai, para que tudo isso aqui que tu estás relatando eu venha te obedecer, para que eu venha cumprir a tua palavra aqui, Senhor, não na legalidade da letra, mas na unção do teu Espírito Santo, para que verdadeiramente eu seja tido por ti como alguém transformado, para que eu seja tido por ti como alguém que é um homem prudente. E as palavras-chave que me saltaram aos olhos ao meditar nessa passagem: ouvir, praticar e ser. Quando eu ouço, eu dou atenção. Quando eu pratico, eu obedeço. Quando eu passo a ser aquilo que o Senhor espera para a minha vida, eu tenho a certeza e o entendimento que os planos de Deus estão se cumprindo para a minha vida. Então, irmãos, quando a gente entende sobre a construção prudente no Senhor, dentro da família, dentro do seio da família, no casamento, a palavrinha-chave que não pode faltar: obediência. A obediência santa dentro do casamento, a obediência santa no Senhor, no relacionamento, a obediência santa no Senhor em ser prudente, para que desta forma eu passando a edificar a minha casa na rocha, para que desta forma eu construindo o meu lar na presença do Senhor, os princípios do Senhor na minha vida se cumpram na vida da minha família, os princípios do Senhor na vida da minha esposa seja bênção para com a minha vida, os princípios na minha vida e na vida dela, praticados, observados, obedecidos, sejam como bênção na vida dos nossos filhos. E aí sim nós podemos dizer que nós estamos construindo uma casa na presença de Deus. E aí sim nós podemos dizer que nós estamos construindo no alicerce, na rocha, no firme fundamento que é o nosso Deus. E aí sim eu posso dizer que eu não estou simplesmente da boca para fora, dizendo que eu estou na presença de Deus, quando na verdade eu estou construindo minha casa na areia. Quando na verdade os problemas que vão se levantar contra a minha vida vão me fazer cair. E entenda, amada igreja, problemas de todos os fatores, de todos os tipos, problemas internos, problemas de doenças psicossomáticas, problemas da alma, problemas externos,
problemas daquilo que se levanta, problemas daquilo que são obstáculos que querem atrapalhar a caminhada cristã, problemas que são consequências de decisões não tomadas com sabedoria. Tudo isso por não observar, por não entender o plano de transformação de Deus para com a vida daquele que assim procede. Porque quando nós paramos para analisar sobre o Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças, nós podemos também entender que o Senhor está falando ali sobre condutas, comportamentos, ações, reações, a forma que Ele espera de um servo fiel, a forma de agir, a forma de pensar, a forma de falar, a forma de sentir. Por isso o Senhor também nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque se eu não vigio na minha vida o amor ao próximo, se eu não vigio isso na minha vida, se eu não observo na minha vida, que eu acho que eu tenho o direito de falar do meu irmão, se eu acho que eu tenho o direito, por ter a minha maturidade de caminhada com o Senhor, o entendimento e a maturidade de falar de alguém da minha liderança, se eu acho que eu tenho o direito e o entendimento e a maturidade tal de julgar quem quer que seja, eu já estou falhando quando o Senhor me diz que eu devo amar ao próximo. Eu já estou falhando quando o Senhor me diz que eu devo amar meu irmão. Eu já estou falhando quando o Senhor diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então nós paramos e observamos que tudo que o Senhor tem para nos trazer de entendimento também gira em torno do amor. Porque quando eu entendo que eu preciso ser transformado, quando eu entendo e me prostro diante do Senhor e reconheço que eu ainda não tenho o fruto do Espírito Santo, como foi ministrado para as nossas vidas, quando, Senhor, eu não quero me justificar, só quero te pedir perdão, eu falhei, eu errei, eu sou falho, eu não tenho te obedecido, Pai, porque pelas minhas ações, pelas minhas condutas, pelas minhas reações, pela forma como eu penso, pela forma como eu sinto, o que eu não tenho vigiado de colocar, de trazer tua verdade para o meu coração, Pai, eu não tenho deixado que o teu Espírito gere o teu fruto na minha vida. E por não obedecer ao Senhor, o Senhor nos fala na sua palavra que aqueles que o amam são aqueles que o obedecem a sua palavra. Não, eu amo a Deus, mas eu não amo o meu próximo, porque esse cara merece a morte. Que o Senhor nos livre disso, porque eu também merecia a morte. Todos nós merecíamos a morte. Ou a palavra está mentindo, ou nós estamos aprendendo de alguma forma errada. E eu creio que isso não procede, irmãos. Porque a palavra do Senhor diz que não havia um justo sequer. Então nós fomos justificados pelo Senhor. E aí parece que a gente está divagando em todo o conceito da palavra do Senhor e não segue um foco, um objetivo da ministração desta noite, mas não. Porque toda a palavra do Senhor vem trazer o entendimento para a nossa vida do amor ao Senhor sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos. O Senhor Jesus falou isso, que toda a lei se resume. Queres cumprir a lei? Ama o teu próximo como a ti mesmo e o teu Deus sobre todas as coisas. Eu amar ao Senhor sobre todas as coisas é amar ao Senhor mais do que a mim mesmo, mais do que o meu ego, mais do que o meu eu. É eu entender que eu preciso que o Espírito Santo gere o que Ele quer gerar na minha vida, a obediência, o fruto. E desta forma eu estarei capacitado no Senhor para amar o meu próximo. E desta forma eu estarei capacitado para no Senhor eu ser morada de Deus. Eu ser casa edificada por Deus. Eu ser uma casa edificada sobre a rocha. Então, irmãos, parece assim que, se nós pararmos para pensar, poxa, então tudo que eu fiz foi errado? Não, de forma alguma. De forma alguma. Muito pelo contrário. Eu creio que o fato de nós querermos acertar com o Senhor, entenda, vou colocar de uma forma muito sábia, porque nós temos que ter o zelo extremado de obedecer a sã doutrina, a doutrina do Senhor. Mas o fato de eu reconhecer que eu estou errado,
O fato de eu reconhecer na presença de Deus, Senhor, eu reconheço, Pai, até esse ponto aqui eu estou fazendo de errado. Me ajuda. Me ajuda, papai, eu sou um vaso de barro. Eu quero continuar contigo, Pai, porque Tu está me levando para a eternidade, Tu está me moldando, Tu está limpando o meu coração. Então, é esse o alerta, irmãos, irmãs, amada, linda e preciosa igreja do Senhor. É não ser o crente da boca para fora. É não ser o crente que já tem 5, 10, 15, 20, 30, 50, 150 anos de caminhada com o Senhor e achar que é salvo porque já tem 200 anos de caminhada com Deus. Não, de forma alguma. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que quiser ser o maior, seja o menor e sirva a todos. Sirva a todos para com a sua fidelidade com o Senhor. Sirva a todos para com a sua fidelidade no seio da congregação, ministerialmente falando. Alerta, é o alerta. É o alerta, irmãos, porque o Senhor está edificando a sua igreja. É o alerta porque o Senhor está moldando, preparando cada um de nós, para que naquele glorioso dia ninguém fique amedrontado, sobremaneira, extasiado, seja pego de surpresa. Não. Muito pelo contrário. O Senhor está nos dando passo a passo, beabá, ipsilíteres, do que nós devemos fazer. Irmãos, já é hora de parar de brincar de ser crente. Já é hora, já passou, está passando já, irmãos, de abrir a boca só para falar que é crente, para querer se posicionar como crente. Não, irmãos. O Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O relógio do mundo está apontando, já está palme dentro, escatologicamente falando, tudo que está acontecendo. Eu teria algo para falar, mas com muito zelo, prefiro não falar. Mas, meu pastor, se o senhor me autorizar, eu falo, e aí o senhor me corrige depois, doutrinariamente falando. Irmãos, com muito zelo, vontade até de ficar de joelho para falar isso. Irmãos, com todos esses noticiários que estão acontecendo, era para essa igreja estar lotada. Era para os desviados estarem aqui clamando o perdão do Senhor. Era para aqueles que acham, não, hoje eu não vou para o culto, não. Era para estar lotado, irmãos. A qualquer momento, as figuras sociais, se é que podemos falar desta forma, com muita sabedoria, as peças do tabuleiro de xadrez já estão se movimentando. A qualquer momento a torre derruba o rei. A qualquer momento o bispo mata o cavalo e a rainha mata o rei. Para quem joga xadrez sabe do que eu estou falando. Então, irmãos, já está na hora, está na ilharga. Com muito zelo, a gente não pode determinar dia nem hora. Não pode. Mas, tudo bem, tá? Vai que ainda dure mais 50 anos aí, mas eu acho que não. Eu acho que não, irmãos. Mais 10 anos, quem sabe? Mais 5. A gente não sabe, irmãos. A gente vai ser pego de surpresa. Então, eu ia falar outra coisa aqui. É bom que a Bia ainda é pequenininha, bebezinha, então, enfim, mas se o senhor quiser voltar daqui a 20 anos, e ela, enfim, vai crescer, vai querer ter o marido dela, e glória a Deus, e a gente já tem orado por isso, né? Para que seja um homem de Deus, assim como nós temos orado pela vida dela, para ela ser uma mulher de Deus, tanto quanto o Aleph. Mas brincadeiras à parte, irmãos, brincadeiras à parte. Mas já é hora da gente estar em alerta. Que isso não seja um jargão na nossa vida. Maranata, ora, o Rei Jesus está voltando. Não, que isso não seja um jargão. Que isso seja uma verdade, um alerta. Se a gente puder chegar hoje na nossa casa, se olhar no espelho e falar assim, ei, Jesus está voltando, fique esperto. Te alerta, santidade, mãos limpas e coração puro, sem a qual ninguém verá o Senhor. Alerta, irmãos, alerta. Construindo nossa casa no Senhor. E aí um outro fundamento, um outro entendimento do homem que
tem esse alerta e constrói a sua casa no Senhor, é ele verdadeiramente poder ser o esteio da casa no Senhor, como sacerdote, cabeça da sua casa, ser o exemplo para os seus filhos. Porque a palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então já pensou se de repente o Aleph e a Bia já tem lá seus 13, 14, 15, 16 aninhos, e eu não estou observando, e eu não estou vigiando, que exemplo eu vou poder ser para a vida deles? Como é que eu posso dizer que eu estou sendo um exemplo de sacerdote, se aquilo que eles deveriam aprender de mim, eles não aprendem? Então, irmãos, nesses últimos dias, o Senhor tem sim, está sim nos ensinando a construirmos a nossa casa sobre a rocha, para que a palavra do Senhor se cumpra, para que a palavra do Senhor, a profecia de que o coração dos pais vai se converter aos filhos, e dos filhos aos pais se cumpra. Uma outra, com muito zelo também, com muito zelo. Meu pai viajou, se mudou, uma outra exposição santa, de um testemunho santo. E por essa logística dele, eu meio que perdi o contato com ele. O coração do homem natural vai dizer assim, ele não quer mais papo comigo, tudo bem, ele seguiu a vida dele. Não. Cada momento que eu tenho é uma desculpa santa para eu buscar o contato com ele. Ontem foi aniversário do meu filho, e eu fui lá e honrei o meu pai. Pai, olha, hoje é aniversário do seu neto, está aqui a foto dele, o vídeo dele. Se o senhor quiser mais tarde, a gente faz uma chamada de vídeo, a gente bate um parabéns para ele. Isso é honra, irmãos. Honra. Honra. Tanto quanto as outras. Mas isso é buscar edificar a casa sobre a rocha. Então nós temos que ter essa visão de que são os últimos dias, de que são os últimos momentos, de que nós temos que observar a verdade do Evangelho que o Senhor já nos deu, o passo a passo, para que a gente venha observar e construir a nossa casa no Senhor. Se pararmos para avaliar todo o contexto que nos envolve na caminhada com o Senhor, nos analisarmos, nos avaliar, perceberemos que o Senhor tem trabalhado para a purificação de nossas almas, nos aperfeiçoando em nosso espírito, nos dando entendimento, cuidando dos nossos sentimentos, pois somos sua morada, sua casa espiritual. E para onde vamos na eternidade com Ele, não vai entrar pecado, irmãos. Não vai entrar pecado. Não vai entrar quem não tiver um coração puro. Não vai entrar quem não for humilde de espírito. Não vai entrar quem não confia nele a ponto de chorar para ele. Não vai entrar, irmãos, aquele que se deixou ser transformado pelo Senhor. Porque a palavra do Senhor disse que de Deus ninguém zomba, irmãos. Isso é para a minha vida. Isso é para a minha vida. Então, mais uma vez, essa foi a palavra do Senhor, esse alerta que o Senhor nos dá, esse entendimento que o Senhor nos traz. Eu peço uma salva de palmas ao nosso Deus, a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, Jesus. Glória a Deus.